Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a mentora Bruna do Mapa Concursos e esse vídeo de hoje é para comentar rapidamente com vocês a respeito do que fazer nessa fase assim de reta final. A gente está agora, esse vídeo está sendo gravado agora no final de junho, então a gente agora no início de julho está tendo a prova da Politec, né, de Rondônia, e em agosto vamos ter a prova do Alagoas, né? Então, o que fazer quando está se aproximando da data da prova? Qual a melhor estratégia? E aí nós do Mapa, então, a gente já monta para os nossos alunos, né, na plataforma, um cronograma de reta final, que, claro, é facultativo para os nossos alunos seguirem ou não, mas para quem é de fora do Mapa, então eu resolvi trazer um pouquinho dessas dicas do que fazer, né, como organizar a rotina nessas semanas ou na semana que antecede a prova. Então, antes de mais nada, é preciso ter uma certa organização, né? Não adianta querer simplesmente pensar num cronograma de reta final sem se programar para isso antes, porque senão vai ficar inviável. A gente sabe que os editais hoje em dia são bastante extensos, né? A gente tem que se dividir entre matérias gerais e matérias específicas, então é importante que tenha essa organização prévia. Dito isso, é importante que vocês separem, tá? Se organizem para separar ou as duas últimas semanas anteriores à prova, ou então dividir a última semana anterior à prova em diferentes etapas, digamos assim. A gente costuma dizer para os alunos para dividir essas semanas que antecedem a prova em 3 etapas, que é a fixação, a ampliação e a validação, tá? O que seria a fixação? A fixação é relembrar tudo aquilo que você já conseguiu estudar do edital até aquele exato momento. Então isso, por mais que a gente, né, ainda insista e tem gente que duvida, né, que eu preciso ver o edital, ver muito do edital, não, a gente precisa chegar na prova lembrando tudo aquilo que a gente estudou antes. Então, se você não está habituado a fazer revisões, exercícios dos conteúdos que já estudou, a hora é agora. Não adianta ficar com medo de fazer questão, de errar a questão antes de ir para a prova, sendo que a hora de errar e aprender alguma coisa é agora, né? Especialmente nessa reta final, não dá para ir para a prova sem praticar. Então, nessa etapa de fixação, o ideal é que você organize, né, as matérias do edital, começando pelos tópicos prioritários de cada matéria. Então, se você já fez essa pré-classificação, é ideal que você revise principalmente, né, os conteúdos prioritários e depois vá indo para os menos prioritários. Então, você pode, por exemplo, ver todos os tópicos prioritários de todas as matérias e depois voltar para aquelas outras matérias e ir revisando os tópicos menos prioritários. O que seria essa revisão? Revisar a fonte única de vocês, as ferramentas de memorização que vocês já fizeram. Então, é revisitar aquele material que você já tinha visto antes. Além disso, nessa etapa de fixação, também é válido fazer baterias de questões desses conteúdos estudados, refazer questões que você errou, então, para lembrar os erros, né, e tentar aprender nessa reta final com os erros para que eles não se repitam no dia da prova. E, além disso, então, revisar e praticar. Uma outra etapa, que é a etapa seguinte. Então, para quem vai dividir, por exemplo, em 2 semanas no pré-prova, né, dá para fazer a primeira semana, organizar essa divisão, né, da fixação, né, por matéria, primeiro os tópicos prioritários, depois os outros tópicos, né, praticando e revisando as ferramentas de memorização. E na semana, então, que a semana bem próxima à prova, dá para fazer, então, essa etapa de ampliação. Ou ainda, para quem vai ter só uma semana para revisar, que preferiu ficar, né, avançando mais nos conteúdos do edital e deixou só uma semana para a reta final, dá para dividir essa semana ao meio. A primeira metade da semana faz essa etapa de fixação que eu já expliquei, e a segunda metade da semana faz essa etapa de ampliação. E o que seria essa ampliação? É dar uma estudada rápida naqueles tópicos que ficaram faltando para fechar o edital. Então, não é para, né, perder muito tempo tentando esmiuçar, mas é para ter uma noção geral daquele conteúdo. E aí, especialmente, se ainda tiver tópicos prioritários que ficou de fora do teu estudo até então, é importante que você faça a ampliação priorizando esses tópicos prioritários, tá? Então, dá uma estudada naquelas leis que são mais prevalentes em provas, das carreiras policiais, periciais, né, direitos, tópicos que costumam cair mais. Então, fazer essa ampliação, dar uma estudada rápida e já tentar resolver questões de nível fácil. Por exemplo, lá no Que Concursos tem como a gente filtrar por níveis de dificuldade fácil, né? Então, dá para filtrar por isso,
para tentar ter uma ideia de como é cobrado, aproveitar e ler os comentários das questões para já extrair algum conhecimento nessa semana que antecede a prova. E aí, por fim, a gente tem a etapa de validação, que daí essa é recomendado se fazer naquele dia que antecede a prova. Claro que tem pessoas que eventualmente preferem descansar no dia que antecede a prova, aí tá certo isso, tá? Vai depender muito do teu ritmo de estudos. Mas se tiver um gás, dá para pelo menos pegar um turno do dia que antecede a prova para dar uma relembrada em tudo isso, né, que você fez, nos tópicos, principalmente, né, priorizando os tópicos prioritários, aquelas ferramentas de memorização que você já fez, que já construiu, né, mapas mentais, fichas, tabelas, bater o olho naqueles destaques que você já fez ao longo do estudo, porque são partes, né, do conteúdo que você já viu, que são mais cobrados, ou que você já viu que tem mais dificuldade, então agora é a hora de dar aquele visu, porque aí nesse dia da validação, que é um dia antes da prova, a gente conta com aquela memória de curto prazo, aquela memória de 24 horas que a gente tende a ter uma maior retenção. Então é um bom momento para fazer essa fixação. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é legal de tentar acompanhar, pelo menos nessa semana que antecede a prova, são alguns aulões, né, que seguido tem cursinho, ou professores individuais que fazem aulões de revisão, tanto da parte geral quanto da parte específica. Então, nessa etapa de ampliação é bacana separar um tempo para ver, para assistir esses aulões, porque normalmente vem dicas bacanas. Por experiência própria, eu quando fiz aqui para o Rio Grande do Sul, fiz um dia de aulão, acho que foi no sábado antes do concurso, e acertei pelo menos umas 2 ou 3 questões na prova só com os bizu lá dos professores de legislações que eu não tinha estudado ainda, que eu não tinha dado atenção. E aí eu me dei em conta de revisar e aí consegui acertar questões no dia da prova, no dia seguinte. Então, é válido fazer isso. Mais uma vez eu reforço, tá? Organização, isso é preciso organizar e não adianta, né? Tem que organizar essa reta final de acordo com as suas condições. Né? Tem gente que trabalha, tem família, enfim, não adianta pensar, querer organizar um cronograma que hoje em dia habitualmente eu consigo estudar 3 horas por dia e vou montar um cronograma de reta final de 6 horas por dia, né? Fica inviável. Claro que se conseguir se organizar nos finais de semana ali para já dar uma intensificada, né, pro pessoal que trabalha durante a semana, mas é preciso então ter essa organização prévia e ter algo compatível com a sua rotina. Não adianta bater o desespero agora na reta final, tá? Reforçando também a questão ali do dia anterior à prova, é importante ter, né, essa validação, essa fixação da memória de 24 horas ajuda bastante, mas também é importante se descansar no dia anterior à prova, né? Não vão chegar exausto no dia da prova, com falta de atenção, cansaço e errar questões por esses motivos, certo? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Relembrando então as 3 etapas, né? Fixação, muito, muito importante. Antes de pensar em ampliar estudo, relembrar tudo aquilo que estudou. Ampliação, né? Dar uma batida rápida nos conteúdos que ainda não foram estudados, né? Os aulões dos professores ou de cursinhos aqui entra nesta etapa. E aí tentar já resolver umas questões de nível fácil, aprender com as questões ali para já ter uma noção de como é cobrado aquele assunto. E aí depois a etapa de validação que fica ali para as 24, no máximo 48 horas antes da prova. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês nessas dicas. Força para quem aí tá nessa reta final, tá assistindo esse vídeo para dar uma motivada nessa reta final pré-prova. Uma boa prova para todos e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!